Mais um momento de reflexão da palavra de Deus. E hoje se encontra no livro de Levítico, no capítulo 6 e no versículo 12 e versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glórias a Deus. Aqui nós temos uma mensagem a qual Deus, ele fala com Moisés. E ele manda Moisés dar uma ordem a seu irmão Arão e seus filhos, para que o que eu li viesse a acontecer. Volto a repetir, o fogo arderá continuamente no altar. O fogo, ele precisava estar ali sempre aceso, constantemente aceso. Essa foi a ordem que Deus falou com Moisés para dar ali para seu irmão Arão e seus filhos, né? E o que nós podemos entender mediante a esta palavra de Deus? Podemos entender que o altar é o nosso coração. Podemos entender também que o fogo é a adoração ao Senhor. E a lenha é se alimentar mais e mais desta palavra, colocar lenha para que o fogo permaneça aceso no altar. Meu amado, ouvinte da palavra de Deus, você que ontem, por exemplo, trouxe uma mensagem, uma palavra abençoada de Deus para os corações de muitos, e muitos foram abençoados com esta palavra. Você que ontem estava ali louvando, adorando ao Senhor através de um instrumento, ou sendo assim usado por Deus como um vocalista, louvando, cantando, exaltando ao Senhor, que você possa a continuar fazendo exatamente desta maneira. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Fez ontem? Não deixe, não permite de maneira nenhuma, não permita, né, que o fogo venha a se esfriar. Não deixe que o fogo venha a se apagar. E para isso, o que precisa ser feito, ou seja, o que nós, eu e você, meu amado, precisamos fazer. Temos aqui um significado também a respeito daquelas cinzas que os sacerdotes retiravam pela manhã. Cinzas. Aquela lenha foi queimada e foram transformadas em cinzas. Coisas velhas, antigas, foram retiradas e colocada ali lenha para manter o fogo aceso. Lenha, volto a repetir, significa um renovo, mais alimento desta palavra, que é a palavra de Deus, colocando lenha. O fogo, eu volto a repetir, o fogo significa adoração.
mais adoração ao Senhor Jesus, mais adoração para que o nosso coração, que é o altar, ele venha permanecer ardente, com o fogo sempre ali, mantendo o nosso coração ardente. Precisamos fazer exatamente desta maneira, ainda que exista dificuldades, situações complicadas, ainda que o inimigo possa estar usando alguém para tentar nos impedir de estar louvando, adorando, glorificando, exaltando ao Senhor, ministrando esta palavra que é fiel e verdadeira, precisamos fazer exatamente desta maneira. Eu volto a repetir. Colocar lenha significa se alimentar mais e mais desta palavra que é viva, santa e verdadeira, palavra de Deus. Retirar as cinzas significa retirar todas as coisas antigas, velhas, que não fazem bem para nenhum de nós. Retire as coisas velhas. Elimine da sua vida. Retire as coisas velhas e coisas antigas. Viva o hoje. Porque somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Precisamos sim retirar essas cinzas, que significa coisas velhas, antigas, e ser renovado a cada dia, colocando lenha, se alimentando desta palavra, estando em comunhão com o Senhor Jesus, a cada momento. E o fogo, volto a repetir, mais uma vez, adoração. Que possamos estar adorando, glorificando, exaltando, enaltecendo ao nosso Senhor, para que o nosso coração, que é o altar, permaneça ali, ardente. É assim que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Volto a repetir o versículo 13, que diz exatamente desta maneira: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará, não pode, de maneira nenhuma, ele não pode se apagar. Meu amado, se você estiver percebendo que o fogo está se apagando, se ele está se apagando na sua vida, que tu venhas a colocar lenha. Se alimente mais desta palavra, que é a palavra de Deus. Adore mais ao Senhor, que é o fogo, para que seu altar ele permaneça ali, ardente, arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ele não pode de maneira nenhuma se apagar. Não. Nós precisamos colocar lenha, se alimentando mais e mais desta palavra, adorando mais e mais ao Senhor, buscando mais e mais a presença do Senhor Jesus no nosso viver, no nosso dia a dia, para que este fogo venha acender mais e mais o altar, que é o nosso coração, diante do Senhor, e ser perseverante até o fim, para receber do Senhor a vida eterna, salvação. Que você possa estar recebendo, assim como eu, hoje, esta palavra, que é a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus.